Olá, é informação, é conhecimento, é educação. É programa Eureka no ar com vocês e para vocês. Estamos aqui novamente com o professor Marlos Geronasso. No último programa que ele participou conosco, aqui dentro da série Profissões, nós perguntamos para ele e pedimos que ele falasse rapidamente, brevemente, sobre a trajetória dele. Como ele chegou na área de educação e que atuou durante 36 anos... 34 anos na área de educação, como professor de língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa, e também trabalhou como... bancário, fui militar. Não, sim, dentro da educação. Língua portuguesa, literaturas e redação. Era bem esse que eu não poderia deixar de falar. Até porque esse programa que nós pensamos em que você continuasse aqui para gravar o segundo programa conosco, era para você... Primeiro você falou no programa anterior sobre o projeto Debatedores, Nota 1000, como chegou a ideia, como você começou a fazer os debates, e que, na verdade, este ano, em 2024, será a terceira edição. Dos Debatedores Nota 1000. Quando começou, não foi em 2023, foi em 2022, o primeiro Debatedores Nota 1000, em que participaram as escolas estaduais de Curitiba. Bem, você colocou uma situação que eu achei bem interessante e vale a pena ser repetida. Por quê? Você estava como também professor corretor, tanto do Exame Nacional do Ensino Médio, que você ficou alguns anos trabalhando como corretor das redações do Enem, mas você sentia percebia nesses textos que faltava algo mais, e este algo mais você colocou como repertório. Então vem o tema, vem os textos de apoio, que na prova da redação do Enem aparecem, mas... esses alunos, eles começam a patinar. E eu vou colocar agora um exemplo bem pessoal. Ana Carolina, uma estudante, fazendo, então, o curso pré-vestibular para ingressar no ensino superior. Ela queria tanto História, Memória e Imagem numa federal, na Federal do Paraná, e queria também o curso de Direito numa outra particular que ela mesma definiu. Ela estava sentindo dificuldades no momento da redação. E ela disse o seguinte: eu sei todos os elementos que eu tenho que colocar numa redação. Introdução, argumentação, depois o fechamento, talvez o contraste entre entre um argumento e outro, e depois fazer o fechamento da redação colocando a proposta de intervenção social. Então ela falou, eu sei todos esses elementos que eu preciso colocar na redação do Enem, mas eu não estou conseguindo fazer e desenvolver os comentários sobre este tema que está sendo pedido. Quando eu comentei isso com você, você colocou o seguinte: ela está precisando de mais aulas de atualidades. É por aí, Marlos, então, que estes estudantes que talvez não tenham essa oportunidade de ter essas aulas de atualidades. Então, brevemente, Marlos, o que seriam essas aulas de atualidades e o que seria essa expansão do repertório? Infelizmente, hoje, nós enfrentamos uma dificuldade maior que havia em anos anteriores, porque há um excesso de informação. E, inclusive, há informações deturpadas, informações falsas, que estão espalhadas o tempo todo por alguns que se ocupam em sua existência em trazer informações falsas. Então, hoje não falta informação. Fazendo aqui um recorte, para quem nos acompanha há mais tempo, para quem tem mais experiência na área da docência, por exemplo, ou como estudante. Quando eu precisava pesquisar alguma coisa, professora Regina, eu recorria a enciclopédias. Então, eu buscava no papel a enciclopédia. Por isso, era um pequeno tesouro. Quem tinha em sua casa, um pequeno tesouro. Quem tinha em sua casa, por exemplo, a enciclopédia Barça. Exatamente. A enciclopédia Delta Larousse. Ou a enciclopédia Mirador, que era, assim, quase inalcançável. Por isso, as casas que possuíam essas enciclopédias, sobretudo a Mirador,
eram casas que as pessoas diziam abastadas, pessoas intelectualizadas, porque tinha essa enciclopédia. E ter acesso a elas era difícil. Muitas vezes algumas famílias tinham acesso, mas não deixavam as crianças mexerem, porque era tão caro o negócio, e era tão bonito que você não tinha como mexer. Então o conhecimento não chegava. Por isso havia uma ausência de informação. A informação era rarefeita. Naquela época, o amigo rádio, tão oportuno, as origens da voz do Brasil, das informações, tudo isso é repertório. E os alunos tinham informação, mas ela ficava à margem de todo o processo. Inclusive, aí eu remonto, se me permite, um momento da minha vida que mais tarde me faria ir para a língua portuguesa sem que eu soubesse. Havia uma professora, na época em que estudávamos no Colégio Estadual Cristo Rei, que hoje se chama Elias Abraão. Esta professora fazia com que nós realizássemos uma espécie de jornal, de telejornal. Então, o meu bom amigo Diniz e eu fazíamos às vezes dos apresentadores, dos âncoras. Certo. E para isso nós tínhamos que assistir às notícias dos telejornais no dia anterior, porque naquele dia seguinte ela separava 10 minutos da aula, professora Clotilde, para que Diniz e eu ficássemos à frente na mesa dela, como se fosse essa mesa aqui, e incorporava o Hermano Henning, outro incorporava o Lucas Mendes, e nós dávamos as notícias, assim, exatamente, na posição. Líamos e dávamos a notícia. E isso enriquecia a turma, ela agradecia essa iniciativa, porque enriquecia a turma e surgiu espontaneamente. Curioso é que a informação se dava ali e depois vinha um debate. A nossa geração, puxando para a atualidade, tem informação o tempo todo, na palma da mão. Sim, exatamente. Só que a informação que vem hoje, ela é uma informação tão rápida que os nossos alunos, pesquisas da OCDE, nesse momento dão conta de que os estudantes, cada dia que passa, conseguem ficar menos tempo lendo alguma coisa. Então é uma leitura de mensagens de segundos, porque ele não se detém a leituras longas, o chamado textão. E aí começam a surgir outros problemas, como ausência de concentração, falta de argumentação, desinformação e informação fragmentada. Veja só, Marlos, você colocava inicialmente no tempo em que a maior fonte de informações eram as enciclopédias. Sim. E citou aí três... As três grandes coleções, diferentes. E que em algumas casas que... onde havia... símbolo de ostentação, de riqueza. Exatamente. Um poder econômico maior. Sim. Havia essas coleções de enciclopédias. No entanto, nós sabemos que nas outras casas... não havia. Em que não havia essa condição econômica, estava bem abaixo disso. Então já começava aquela diferenciação. O conhecimento é uma riqueza. Por isso que alguns sábios pais dizem assim, tenha conhecimento, porque isso ninguém tira de você, é um tesouro. Não importa se você tem uma condição de vida teoricamente mais modesta ou mais modesta, mas se você tiver conhecimento, esse conhecimento faz com que qualquer pessoa que o reconheça saiba que ali tem um indivíduo que tem noção da sua condição, que muitas vezes independe do aspecto financeiro, porque o outro lado são pessoas que se valem de um status, de uma casa grande, de um carro maior, de uma viagem aqui e acolá, mas quando começam a desenvolver a sua fala, é nítido, é perceptível a ausência de qualquer informação que não seja aquela pontual. Conversa um pouco. Então, Marlos, e também você citou nos tempos atuais em que os nossos jovens estudantes têm muitas informações. Sim, a informação está ali o tempo todo. É aquela avalanche de informações diariamente. Mas também temos aquela outra situação que também é um risco. Como, então, filtrar essas informações para que não acabe entrando naquele outro caminho, que são as notícias falsas. Mas essas notícias falsas também surgem porque, infelizmente, os meninos e as meninas muitas vezes não avaliam a informação que recebem. E alguns também acabam, de alguma forma, dissipando uma ideia de que o conhecimento na escola muitas vezes é ideológico. E por ser ideológico, parece que alguns professores são doutrinadores. Quando alguém coloca isso, precisamos deixar isso de forma muito clara. Isso não só é leviano, como é enganoso. Por que enganoso? Porque existem, sim,
infelizmente, alguns profissionais, isso em todas as áreas, que acabam querendo doutrinar o pensamento dos outros em função de si mesmo. Mas isso em todas as áreas. No magistério, criou-se, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, um senso incomum, porque não pode ser comum e não é comum, de que alguns professores sempre tangenciam o assunto e não informam. Eu discordo totalmente, porque eu jamais deixei de exercer como docente uma opinião. Só que eu disse bem, o artigo que vem antes da opinião é uma opinião, ou seja, é indefinido. Eu não estou dando a opinião, ou seja, impondo e dizendo esse é o caminho. Não, eu estou permitindo que o meu aluno reflita. E essa é a maior missão de um professor, de uma professora. Abastecer o aluno com informações para que ele crie a sua própria compreensão, o seu próprio entendimento, a sua própria aprendizagem, a transmissão de conhecimentos. Mas isso também se dá se ele tem informação. Se ele não tem informação, fica perdido. E a transmissão do conhecimento, sim, é exposta, é colocada para ser trabalhada. No entanto, são diversas informações. Agora... Há uma pulverização. Agora, a construção do conhecimento cabe ao aluno. Sim, mas justamente. Ele que vai construir, e vai construir apenas com as falas, talvez colocadas como uma forma ou outra ideológica, um posicionamento político. Não, ele tem outras instâncias aí, familiar, o clube que frequenta, os outros colegas, os amigos de outras localidades, de outras escolas. Então, tudo isso ele vai ter contato. Não significa apenas a opinião de um professor. É a construção deste entendimento do aprendizado. Vem desta forma. E, por isso, os estudantes precisam ter contato e praticar. Justamente, aí voltaremos ao ponto de origem da nossa fala, que é a criação de um repertório que precisa de argumentos. Então, de onde vem essa argumentação? No instante em que ele consegue obter mais informações. Mas aí dá para deixar para o segundo bloquinho. Para o segundo bloco, nós continuaremos com o professor Marlos, que agora vai apresentar também o que ele está demonstrando nas escolas que ele está frequentando, que é este jornalzinho aqui, trazendo informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, e vai falar sobre isso e entre outras situações do Exame Nacional do Ensino Médio. Já voltamos. É informação, é conhecimento, é educação, é programa Eureka com vocês e para vocês. Dando continuidade com o professor Marlos Geronasso. No primeiro bloco nós estávamos falando sobre a expansão do conhecimento, da informação e do repertório dos estudantes para que se deem melhor nas redações. Também do Exame Nacional do Ensino Médio, mas não apenas, dos outros tantos exames vestibulares que aquele concluinte do terceiro ano do ensino médio tem, vai entrar em contato, mas esse repertório precisa ser consistente, precisa estar recheado também de algumas referências, recheados eu não diria, vamos corrigir um pouquinho, mas pelo menos de 2 a 3 referências que podem ser citadas. Importante. Você cita, o teu reparo foi bem feito, a abordagem foi correta e o reparo foi bem feito nesse sentido. E aí vale a reflexão. Por quê? Quando você diz assim, repleto de informações, sim, só que as informações elas não podem ficar pulverizadas também, o termo que nós usamos no primeiro bloco. É necessário que aprofunde alguma coisa. Então, 2, 3 citações de bom tom. Mais do que isso é um exagero, porque senão fica parecendo uma colchinha de retalhos. Então, ter informação é isso. Eu cito, professora Regina, e aí que está o nosso trabalho, né? No jornal que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, uma página do nosso jornal traz os temas de redação, a antepenúltima página, traz os temas. Esse jornal chama-se Enem para Todos. Nós distribuímos nas escolas o Enem para Todos e aqui na antepenúltima página nós temos os temas de redação. Então, os teminhas de redação. Eu digo sempre aos estudantes, a redação Enem é invariavelmente uma situação problema. Os temas são situações problema. Vamos ver se a gente consegue. E não, está perfeito assim, está perfeito. São situações problema e em sendo situações problema, o estudante deve fazer 3 perguntas que são elementares. Qual é a situação problema?
ele precisa especificar, explicitar no primeiro bloco. Por que isso é um problema? E aí é que vem a argumentação sobre tudo que nós estamos falando, porque muitos explicam por que é um problema, mas de forma rasa, de forma superficial, de forma subliminar. Não aprofundam absolutamente nada, deixam algo vago. E o último parágrafo é como resolvo o problema. Veja um tema. Veja um tema, por exemplo, eu coloco muito esse tema para os estudantes. O tema de 2015, belíssima escolha do MEC e INEP, aquela época. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Olha que tema bem construído. E aí, é claro, eu pergunto nesse sentido, está ali para nós, o Eduardo, maravilha, Eduardo, olha aí, Eduardo 100%, já percebeu a nossa fala. Está ali o tema para pensar. Aquela caretinha ali, dizem que se parece comigo, que é uma homenagem a um ex-aluno, e por isso ele colocou a caretinha. Mas olha só, professora Regina, quando eu pergunto sobre isso, eu indago os estudantes, moças em especial, mulheres, o que vocês sabem sobre a Lei Maria da Penha? E, professora Regina, por mais que eu visite 10, 20, 50, 100 escolas, a maioria mesmo desconhece qualquer situação da Lei Maria da Penha. Daí eu digo assim, mas moças, mulheres, a Lei Maria da Penha não é só para esse tema. A Lei Maria da Penha é para a vida cidadã. E aí, os alunos ficam pensando, puxa, mas é verdade, o que o cara está falando é correto. Eu tenho que conhecer essa lei, porque se algum dia, tomara que não, mas se algum dia eu precisar, eu sei que existe uma lei que me ampara. Curioso isso, né? Então o tema foi muito bem escolhido. Do outro lado, eu cito o tema de 2016, que é o tema relativo a quê? É o tema relativo aos desafios, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, eu faço a pergunta para a garotada. O Brasil tem religião oficial? E a maioria diz não, mas eu vejo alguns semblantes ficando em dúvida. Será que a religião oficial do Brasil não é a católica? Não. E essa informação eles têm, porque dentro das escolas, os professores de história, de sociologia já trabalharam isso. O Brasil é um Estado laico. Quando eu ouço essa palavra, laico, imediatamente eu bato palmas para a garotada e digo assim, é isso aí. Você deveria ter colocado isso no tema. Porque aí aprofundar a ideia do Estado laico, que ele aprendeu. Se ele fizer isso, o que ele mostra? Repertório, argumentação. Certo. Marlos, mas eu gostaria também que você conseguisse colocar dicas para esses estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, também para os vestibulares, mas eles estão se preparando de forma individual, digamos assim. Sim. Porque não conseguem, então, recursos para ingressar num cursinho preparatório. Num curso preparatório, seja ele só de vestibular, seja ele só para o Enem, por várias situações, inclusive até de se deslocar para uma aula presencial, como também não ter acesso à conexão o tempo todo, enfim. Nós temos situações diversas, né? Nem todas estão no mesmo padrão. Quais são as dicas, então, para expandir esse repertório? Conhecimento, né, professora Regina? Conhecimento do quê? Do que já se cobrou. Por isso, uma das abordagens que fazemos, eu só vou pedir ao Eduardo, por favor, para colocar novamente o jornal agora, desde a primeira parte do jornal, Eduardo, por favor, coloca o informativo para nós, o jornalzinho aí. Então, ele começa assim. O que nós abordamos ali necessariamente, né, professora Regina? A questão da violência, que sempre é um tema. Então, a abordagem nossa é pela paz. Pela extinção da violência, né? Viva a paz, sem violência. Pode passar para o segundo, por favor? Ali nós temos essa segunda parte, duas páginas bem interessantes. Na página 2, que está ali ao vosso redor, você tem o professor Jorge Bernardi, que é o presidente da Fundação Wilson Pickler, que é parceira do Instituto Eureka e que consegue viabilizar esse jornal, que é espalhado pelas escolas. Ali na parte de baixo está o professor Wilson Pickler, que é o presidente e chanceler do Centro Universitário Uninter, que protagoniza tudo isso. E o professor Pickler tem uma visão muito interessante, significativa, porque ele deixa bem claro a educação transformadora. E a educação transforma. Então, ele defende isso como bandeira de vida na construção da sua própria instituição, né? Instituição educacional, que é a Uninter. Do outro lado, ali nós colocamos uma página do MEC, que traz exatamente o que é o SISU, o que é o ProUni e o que é o FIES. Então, quando você diz assim, por que a garotada precisa fazer o Enem? Porque com o Enem é o passaporte, é o acesso que ele tem ao Sistema de Seleção Unificado, vagas nas federais e estaduais, de todo o Brasil,
O ProUni, Programa Universidade para Todos, que ele consegue com o ProUni ter acesso às faculdades particulares e também necessariamente o FIES, que é o financiamento estudantil. Nesse ano, em especial, o governo federal fez o quê? Trouxe o chamado FIES social, que significa que se a família, que alguém está nos assistindo, se a sua família está cadastrada, é parte do CAD único, a faculdade desse indivíduo também é inteiramente subsidiada pelo governo. Pelo governo, pela população, né? O governo é só um representante da população. Então, aí você pergunta, quando eu digo tudo isso, eu falo, por que fazer o Enem? Por tudo isso, porque o Enem nesse ano de 2024 ofereceu 782.777 vagas, 782 mil vagas pelo Enem. E a redação é preponderante no cálculo final da nota. São 5 áreas, professora Regina: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática, redação. Porém, a redação coube aqui, o dedo maior. A redação sozinha deveria equivaler a 20%. A redação sozinha equivale até 32% da nota. Então, quando você me perguntou dicas, o que eu aponto normalmente? Vamos lá. Primeiro aspecto é priorizar a redação. Então, faça primeiro a redação, busque primeiro o texto redacional. Junto com o texto redacional, leia a temática e procure aqui, aí sim, olhar as 3 perguntas que fiz. Qual a situação, problema? Por que é um problema? Como eu posso resolver o problema? Que, na verdade, é o corpo do texto, professora Regina. Ótimo. Tá? Então, nós vamos lá, nós vamos fazer um teste aqui com o professor Marlos agora. Isso. Eu vou pegar um tema redacional à vontade. Que está colocado aqui no jornalzinho. Isso mesmo. Que o professor Marlos leva para as escolas de Curitiba, aí, maravilha. E região metropolitana, mas eu vou escolher esse tema. E aí você vai responder essas 3 perguntas. Vamos lá. Então, vamos para 2021. Isso. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Este foi o tema da redação do Enem em 2021. Vou repetir. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. As respostas para aquelas 3 questões. A primeira situação é a palavra-chave, que explica qual é a situação problema. A situação problema é que nós temos pessoas invisíveis. Por que existem essas pessoas invisíveis? Porque elas não participam de nenhuma ação social. Elas não têm trabalho, não têm carteira profissional, muitas delas não têm sequer certidão de nascimento e não têm registro algum. Então elas são invisíveis. Certo. A situação problema é essa. Por que é um problema? Porque se nós temos pessoas invisíveis é como se elas não existissem, mas elas fazem parte da população. E para elas conseguirem sair da sua condição de não existir e para ter acesso a programas sociais, por exemplo, elas precisam ter alguns documentos. É um problema porque é uma população menos assistida, muitos deles vivem abaixo da linha da pobreza e não conseguem ser ajudados porque é como se não estivessem presentes. Então, por que é um problema? Porque isso prejudica o próprio crescimento do país e, sobretudo, a essas pessoas, porque deixa essas pessoas numa situação de inexistência. Como resolver? Exatamente. 3 perguntas. Como resolver? Ações sociais. Por isso, muitas prefeituras têm as suas fundações, têm as suas casas de apoio e buscam esses indivíduos ausentes de programas sociais, aí no meio urbano ou no meio rural, para dar-lhes visibilidade. Então, veja só. E a resolução desses problemas, desse problema todo, é o projeto ou então a indicação, como vem na redação do Enem, não é projeto, mas... Proposta de intervenção social. Proposta, muito bem. Isso. Proposta de intervenção social. Esta proposta de intervenção social, ela precisa estar no corpo do texto. No último parágrafo. Eu iria colocar no último parágrafo. No último parágrafo. Tudo bem, vamos colocar então no último parágrafo. O último parágrafo. Mas precisa colocar, porque caso não coloque esta proposta de intervenção social, diminui a nota da redação do Enem. Sim, há uma perda de 200 pontos, porque uma competência inteira é motivada por isso, pela proposta de intervenção social. Então, vamos só recapitular, Marlos, por favor, as 3 perguntas que o nosso estudante que está fazendo o Enem precisa responder. Identifique, você que fará o Enem em 2024. No dia 3 de novembro, possível data que o Instituto Eureka antecipa, 3 e 10 de novembro.
faça a pergunta, veio o tema, qual é a situação-problema? Em primeiro lugar, qual é a situação-problema? Segundo ponto, por que isso é um problema? Já que você disse que é uma situação, por que isso é um problema? E a terceira, como será possível resolver o problema. Que é a proposta de intervenção social. Exatamente. O professor Marlos falando sobre isso deixa tudo mais simples até. Mas agora ficou bem claro para vocês. Eu espero que os estudantes que estejam nos acompanhando entendam que precisam, depois que ler o tema da redação, precisam saber responder essas 3 questões. O leitor, é só imaginar assim, depois de fazer um rascunho, esse estudante, antes de passar a versão a limpo, ele pense mentalmente, eu consegui dar conta dessas 3 perguntas? Será que o corretor, os 2 corretores, são 2, eles darão conta disso? Então, recentemente eu ouvi, só fechando esse raciocínio, uma aluna que veio até mim e disse, professor, eu consegui 980 em redação. Eu falei, maravilha, uma nota excepcional. Muito bom. Aí ela disse assim, sabe onde eu perdi? Perdi porque um dos corretores não deve ter entendido. Eu falei, exatamente. São 2 corretores, você ficou com 980, um deu 960, outro deu 1.000 pontos. Então faltaram os 40 pontos. O que ele não entendeu? A citação que ela fez. Ela disse assim, professor, eu citei um filme chamado Tomates Verdes Fritos. Eu falei, isso é maravilhoso, esse filme é maravilhoso, esse filme é formidável. Aliás, é uma indicação para quem Só que o corretor não entendeu, porque eu não sei como ela colocou. Ela ficou de enviar para mim a redação, para que eu possa ler e entender por que aquele corretor não percebeu a beleza desse filme Tomates Verdes Fritos. E o repertório dessa estudante. Pois é. E aí? Marlos, nós precisamos encerrar o programa. Eu gostaria que você deixasse uma breve mensagem para aqueles nossos estudantes que estão fechando o ensino médio e estão nesta fase de preparo. Existe só uma maneira de você sair bem na redação. Ler, ler, ler. Escrever, escrever, escrever. Desculpe a franqueza, mas o resto não é legal. O legal é ler, ler, ler. Conhecimento, atualidades. Escrever, escrever, escrever. Exercitar, treinar. Isso basta. Obrigada pela participação mais uma vez, Marlos. O programa Eureka fica por aqui. Hoje nós abrimos a série Profissões para falarmos um pouquinho sobre a trajetória profissional do Marlos Geronasso e também deu dicas de redação para nós nesse programa. Acompanhe conosco o programa Eureka para vocês e com vocês. Até a próxima!